Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais uma live promovida pelo Tecnoparque. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou agente empresarial, agente de acompanhamento empresarial das empresas incubadas. E hoje vamos receber a Michele, com o maior prazer. Michele, seja muito bem-vinda. A Michele Leles, ela é mentora e treinadora comportamental. Vou passar a palavra para ela se apresentar um pouquinho mais e contextualizar como será a nossa live hoje. Michele, gratidão, Natália. Gratidão, querida. Para mim é um prazer enorme estar aqui, mais uma vez participando de algum evento do Tecnoparque, que eu super apoio e acredito muito na proposta. Para mim é sempre um prazer enorme poder falar sobre essa importância e a necessidade das organizações, empresas, instituições, privadas, públicas, focarem no seu tesouro de maior valor, que são as pessoas. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Espero poder contribuir para que abrir realmente a mentalidade, porque atrás de toda empresa tem pessoas, né? Então, com certeza. Essa live é para todos. Por favor, pode ficar à vontade, estamos recebendo aí o pessoal. Thaís, bom dia. Bom dia. Analine, Fernando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje o conteúdo é riquíssimo, tenho certeza que vai contribuir muito para as organizações, para as empresas de vocês. Isso aí. Por favor. Você quer que eu leia ou você lê? Posso ler para você? Gente, vamos então, tá começar interagindo aí. De que maneira as práticas de gestão de pessoas podem contribuir para um ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso? E de que forma isso pode impactar os resultados das empresas, Michele? Maravilha. Então, gestão de pessoas é fundamental para qualquer instituição, para qualquer organização. O ser humano, ele precisa ser o centro. E por que ele precisa ser? Por que nós falamos cada vez mais de uma gestão humanizada? Porque realmente nós precisamos... Ó, o gatinho apareceu, né, Natália? Vai participar da live. Por que essas práticas de gestão gestão de pessoas são tão importantes? Porque só há uma mudança de mentalidade e mudança de comportamento quando a gente consegue, de fato, sensibilizar, conscientizar e aí sim mobilizar, mudar as atitudes, os comportamentos no ambiente de trabalho. A gente precisa entender que nós estamos, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? A maior parte do nosso tempo é no ambiente de trabalho. Enquanto nós passamos 8 horas do nosso dia convivendo com as pessoas do nosso ambiente de trabalho, apenas 4 horas do nosso dia nós passamos com a nossa família, ou com amigos, ou com a gente mesmo, né? Então, realmente a gente precisa focar mais em melhorar a nossa saúde interna para que a gente possa, então, interagir com esse mundo exterior de uma forma muito mais saudável. Então, quando a gente está falando aqui de sensibilização, conscientização e ação, nós estamos falando aqui no papel que a gestão de pessoas tem na criação, no investimento, de justamente instigar nas pessoas esse senso de pertencimento. Sabe essa sensação de eu visto a camisa da empresa? Essa sensação é realmente um sentimento que eu tenho por aquele local onde eu trabalho, mas que está diretamente relacionado ao quanto eu me identifico com a proposta da empresa, com a missão, com a visão, os valores. Então, a gente vai voltar e eu vou reforçar muito aqui para vocês o quanto o autoconhecimento ele é primordial. Porque tudo tem que partir de dentro de mim. Quando eu falo em saúde, quando eu falo em qualidade de vida, eu estou falando nesse olhar holístico para o ser humano. Tanto para o corpo mental, emocional, espiritual
e emocional, desculpa, físico, mental, emocional e espiritual. A gente precisa olhar para essas quatro dimensões do ser humano, para que a gente de fato consiga sensibilizá-lo, para que aí sim, né, ele sensibilizado e vestindo a camisa, ele vai se sentir mais satisfeito nesse ambiente de trabalho, vai ficar mais feliz e isso interfere diretamente na sua produtividade. Um colaborador que produz mais, ele contribui para a prosperidade da empresa, né? Uma empresa próspera, de sucesso, que de fato alcança seus objetivos e automaticamente ele também interfere na sua qualidade de vida, porque se a empresa prospera, ele prospera junto e garante então a qualidade não só sua, mas também da sua família. Então é necessário, a gestão de pessoas é responsável por essa construção de uma mentalidade para que faça, voltada realmente para todos esses aspectos, né? Para que de fato possa existir, mesmo que a médio e a longo prazo. Travou um pouquinho, pessoal? Travou para vocês? Voltou. Voltou. Ela só será de verdade humanizada, que hoje está usando muito esse termo, né? Uma cultura organizacional humanizada, mas nem todo mundo, de fato, nem toda empresa, instituição está de fato praticando isso no dia a dia. Então, é sobre isso. A gente só consegue construir essa cultura organizacional humanizada quando eu de fato olho para as pessoas, né, no seu íntimo e trago isso para uma transformação de mentalidade. E você concorda que isso vem dos líderes? Perfeito. Inicialmente isso vem dos líderes e coloca isso em prática dentro da empresa. E aí, Perfeito. consequentemente, os colaboradores absorvem isso, levando isso para o dia a dia da empresa. E eu acho isso muito interessante até no sentido de você estar no ambiente de trabalho que você gosta, que é saudável. Isso acaba refletindo também no pós-trabalho, naquele momento que você chega dentro de casa, ainda tem a rotina familiar, muitas vezes filhos pequenos, e o fato de você chegar em casa energizada, isso também reflete, né, de uma forma direta no ideal, né, Natália, é que a gente realmente não deixe respingar em casa questões do trabalho e vice-versa, né? Então, que eu também não leve para o trabalho minhas questões, que eu só vou resolver quando eu voltar do trabalho mesmo. Então, para que eu tenho que levar meus problemas familiares, meus desafios pessoais para dentro do ambiente de trabalho? Assim como também do ambiente de trabalho. Claro que se eu procuro cuidar de mim, olhar para mim e, ao melhorar a minha relação intrapessoal, eu consigo, então, externalizar isso para uma relação interpessoal, ou seja, na minha relação com o outro. E aí eu consigo esse ambiente de trabalho, um clima organizacional agradável, harmonioso, e ao mesmo tempo qualidade de vida para mim e para quem está relacionando comigo. Agora você colocou o líder, né? As lideranças, o que a gente espera de um líder? O líder, nessa imagem de líder, que é aquele líder que inspira, que motiva, que pega na sua mão e fala, vamos junto, eu vou te guiar nisso, eu vou despertar em você o seu melhor. Essas lideranças, quando elas, a melhor forma de você conduzir a sua equipe, os seus seguidores, a sua empresa, é quando você é exemplo. E esse exemplo vem da empatia, de um exercício constante de empatia, de fato se colocar no lugar do outro. Não só buscando enxergar na perspectiva do outro, mas também sentir o que o outro está sentindo. E isso realmente é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas que realmente não é todo mundo que tem isso, mas isso quer dizer que eu posso desenvolver. Eu posso desenvolver a hora que eu quiser, né? Então, os líderes, eles são fundamentais para multiplicar essa mentalidade que tem como foco uma cultura verdadeiramente humanizada dentro das organizações. Sim. Pessoal, bom dia. Quem está aí nos comentários, vocês podem também enviar dúvidas, compartilhar alguma experiência, tá? Com a gente, que a gente complementa. A Michelle vem complementando
as dúvidas e os comentários de vocês, tá bom? Isso mesmo. Vamos para a segunda? Sim. A preocupação com a qualidade no ambiente de trabalho é uma preocupação só de grandes empresas? Ou as pequenas empresas, as startups, também devem ter um olhar atento para essas questões? Isso é importante. Perfeito. Todos precisam. Onde tem ser humano, é necessário que você preze pela qualidade de vida. E aqui a gente está falando uma qualidade de vida num ambiente que muitas vezes está relacionado a momentos de tensão, né, bater meta, alcançar objetivos específicos, e que está tudo bem, porque isso é trabalho. Faz parte você galgar cada vez, né, se superar também cada vez mais. Então, independente do tamanho da empresa, agora é claro, né, Natália? Eu preciso reforçar que a empresa que está começando, aproveita, porque a hora é agora, né? Enquanto o grupo está ali menor, você tem como construir já essa mentalidade que a gente está falando aqui, uma mentalidade que com certeza vai interferir na qualidade, no desenvolvimento, no desempenho da sua empresa, desde já. E cada vez isso vai ganhando uma dimensão maior, né? Vai se sustentando. Se você já faz esse investimento agora, em olhar mais para as pessoas que fazem parte da sua equipe, mesmo que seja você e seu sócio, né? 2 pessoas ali, invistam no autoconhecimento, em de verdade compartilhar, discutir, refletir sobre os valores que vocês têm, os valores que vocês têm enquanto pessoas, mas que vocês querem levar esses valores também para as empresas, né? Exatamente. Então, a gente precisa... Aqui, gente, veio dar bom dia. Que gracinha. Ah lá, fala oi. Bom dia, oi. Iso. Ó, vem mais pra cá. Aí, lindinho. Agora vai lá fazer sua tarefinha. Cuidado. E aí, isso, meu bem, vai lá. Te amo. Fecha aqui, meu bem. E aí, o que acontece? O ideal seria que a pessoa já, até as startups, já pudessem fazer o quê? Um programa, um planejamento, já pensando nessa construção, nesse trabalho de já pensar nos detalhes, né? De como conduzir as pessoas que vão chegar. E aí, Natália, volta na questão da liderança. Se eu já estou ali como líder, né, da minha empresa, então eu preciso primeiro trabalhar a minha mentalidade. O que eu quero para a minha empresa e como eu preciso pensar para alcançar isso. Não tem jeito, né? O que a gente pensa é o que a gente é. Os pensamentos é que geram as nossas palavras e as nossas ações. Então, quando a gente fala em transformação de mentalidade, nós estamos nos referindo a isso. Tudo começa aqui, né? O nosso maior poder está aqui e também é o nosso maior inimigo. Então, quando a gente fala em equilíbrio de vida, independente de uma empresa pequena ou grande, nós estamos falando nesse olhar realmente para cuidar e alimentar a nossa vida, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, emocional e espiritual. Quando eu olho para os 4, aí eu consigo equilíbrio, aí eu consigo qualidade. Em qualquer ambiente, não importa qual ambiente. Então, o começo é sempre um foco em si mesmo. Com certeza, tanto a empresa que tem um número maior de pessoas, de colaboradores, né, uma grande empresa, quanto uma pequena, o foco, a gente precisa manter essa preocupação, criando aí programas e intervenções que, de fato, vão instigar nas pessoas o seu melhor. É uma coisa que eu sempre converso com as empresas, principalmente as do programa de incubação, que é as que eu lido diretamente, é que é muito mais fácil você implantar dentro de uma empresa que está começando, por mais que, igual você citou, essa empresa talvez não tenha ainda colaboradores, mas os sócios já têm essa mentalidade, e aí aquilo se torna habitual mesmo, rotineira na empresa, do que lá na frente ter que corrigir. Você implantar algo novo é muito mais fácil do que depois de uma organização grande, uma empresa grande, ter que corrigir, né? Eu vou dar um exemplo da ótica do Taquim, que tem aqui em Viçosa, que tem o Hospital dos Óculos, né, e a Lume. Então, são 3 óticas. E o que acontece? Lá eles construíram uma cultura
organizacional humanizado, que tem como o Eustáquio o Eustáquio é o líder. Sim. Não só ele, a esposa também, né? Que é o braço, os dois ali são uma parceria constante. Isso é muito bonito entre eles até. Eles são muito coerentes entre si. Essa questão da coerência é outro fator importante, necessário. E, ao mesmo tempo, desde quando eles começaram, a preocupação era contratar e refletir na equipe que foi sendo construída aos poucos, essa mentalidade que eles já traziam. Então, hoje, ele expandiu, né? Então, hoje ele tem as 3 óticas, mas você vai conversar com a equipe dele, você percebe nitidamente que a mentalidade é a mesma. Então, são todos muito bem alinhados. Muito bem alinhados, você falou tudo. Então, eu tive até um período que eu dei treinamento lá para eles, a gente ficou 2 anos fazendo treinamento lá. Nós trabalhamos as lideranças, trabalhamos a equipe, e olha, vou te falar, Natália, ele nunca para de dar treinamento. Todo ano tem, e é a cada 3 meses tem um treinamento. E quem entra lá, já é um colaborador, que já entra sabendo que ali é assim que funciona. Ou seja, ele vai continuar investindo em si. E, gente, que bom, né? Quem dera se toda a empresa fizesse isso, porque independente de onde você está hoje, qualquer conhecimento que você adquire, você leva para onde você estiver. Então, isso é maravilhoso. E você citou a ótica do Taquinho, eu uso lá sempre como referência, porque além disso se tornar um ambiente saudável, porque a gente convive muito mais tempo no trabalho do que em casa, né? Isso é uma forma também de conquistar cliente e fidelizar o cliente. Porque, vou ser bem clara, mas é uma das poucas lojas aqui de Viçosa que eu recebo mensagem como cliente de pós-venda. Eles têm um pós-venda muito interessante. Isso é legal. O meu objetivo aqui é até exemplificar para as outras empresas. Eles mandam uma mensagem de aniversário. É impressionante. Quando chega meu aniversário, fala, aposto que vai chegar a mensagem. E chega. Então, assim, acaba fidelizando mesmo. E fora a qualidade de trabalho, né? Pois é, aí você está falando também o que acontece? Quando você tem uma empresa que ela já construiu essa cultura, da qualidade, de prezar pela qualidade de vida dos seus colaboradores, isso não fica só nos colaboradores, isso fica no cliente interno e cliente externo, né? Então, eles conseguem abraçar toda essa dimensão. Porque, com certeza, né, tem que olhar para o cliente externo também, né? Óbvio. Mas sem deixar de olhar para o cliente interno. Perfeito. E é muito interessante também essa questão da constância do treinamento, né? Justamente para todos estarem com aquela energia constante, não deixar esfriar, porque a gente sabe que muitas vezes também a gente é consumido pela rotina e acaba esfriando. Então, isso tem que mudar. Pois é, a rotina, essa é uma pergunta até bem interessante para a gente aqui. Por que a rotina, viver no automático, numa rotina de acorda, trabalha, come, volta para casa, toma banho, aí no outro dia de novo, Por que a rotina, o viver no automático, essa que é uma vida mais no automático, né? Onde você não está tão conectado consigo mesmo, e sim com o externo, por que é bom a gente se perguntar se é o caminho mais fácil ou é o melhor caminho? É o mais fácil ou o melhor caminho? Com certeza é o mais fácil, porque ele está automatizado ali, né? Então você nem pensa muito. Só que ele não é o melhor. Sim. Porque ele não te permite pausar, respirar, conectar com aqui e agora, enxergar o seu colega ao lado, entender melhor as nuances dos conflitos que estão acontecendo ali naquele ambiente, enxergar que, por exemplo, quem é pai e mãe, que um filho ou uma filha está precisando de uma atenção especial naquela situação que ele está vivendo. Então, e que muitas vezes a gente está esquecendo da gente, né? Peraí, então, Michele, o que isso tem a ver com a nossa live? Ué, tudo. Se eu esqueço de mim, uma hora, que daqui a pouco você vai fazer essa pergunta, uma hora o meu corpo vai parar. Porque isso é gradativo, né? Quando você fala da importância da constância dos treinamentos, nós estamos falando numa prevenção. Eu falo que o meu trabalho é de prevenção. Porque a ideia é que você não espere que o problema apareça.
A ideia é antecipar se é como se a gente fosse blindar o colaborador, cada pessoa que trabalha ali, que faz parte da empresa, para você se blindar para quando algo muito desafiador surgir, você não se abalar ao ponto de ao ponto de parar no fundo do poço, né? Porque isso é muito comum. Quantas vezes a gente não vê empresários, empreendedores, pessoas gigantescas do nada, e aí vai no fundo do poço, muitos não conseguem reerguer. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que é urgente. Nós não estamos falando de algo, vamos falar de gestão de pessoas. Não, vamos falar de algo que é urgente, que é a saúde humana. Exatamente. Vamos lá, agora a terceira pergunta. Vamos lá. Só um minutinho. Sim. Michele, hoje em dia nós temos observado um debate crescente sobre o conflito geracional no mercado de trabalho, especialmente na internet e nos canais de notícia. De um lado, vem a geração Z, que valoriza mais a qualidade de vida e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, muitas vezes não almejando cargos de gestão, e, do outro lado, nós temos a geração millennial, que inicialmente buscou cargos de liderança e realização profissional, mas agora percebe um alto custo pessoal dessas responsabilidades e também se afasta desses papéis. Em sua opinião, esse é um problema real que as empresas precisam abordar? E se sim, que estratégias elas podem adotar para mitigar os impactos desses possíveis conflitos geracionais? Muito bem. Essa é uma realidade e que acredito eu que a gente vai cada vez encontrar mais desafios relacionados a isso. Mas eu quero aqui abrir um parênteses e vamos sair um pouquinho da caixinha, né? Eu acredito que a gente precisa pensar fora dos padrões e dos estereótipos que estão sendo criados pela nossa sociedade. Existem essas gerações que realmente apresentam comportamentos característicos que têm a ver com o quê? Crenças, né, verdades que eles aprenderam, né, na sua criação, na sociedade que eles viveram. E, claro, não tem como uma geração anterior ser igual à geração atual. Isso é fato. Só que aqui a gente precisa entender que nós estamos falando de ser humano, independente de geração. E o ser humano é natural o conflito. Aí você fala assim, nossa, mas você quer naturalizar o conflito? Ué, se eu naturalizo o conflito, não fica mais fácil eu olhar para o conflito? Se eu penso que ele é algo comum, ele é comum. E sempre vai existir. Por quê? Porque cada ser humano é único. Nós somos únicos. A gente é muito diferente. A gente é diferente por vários motivos. Às vezes eu vou estar na mesma sala com uma pessoa que é 20, 30 anos que eu, e eu vou super me conectar com ela. Ou seja, ela é de uma geração, eu sou de outra, e ainda assim eu vou me conectar com essa pessoa. E assim também eu vou encontrar uma pessoa que é 20 anos mais nova, e ainda assim eu posso ter conflitos ou me conectar com ela. Isso quer dizer que tem a ver com geração? Não. A geração influencia? Pode ser que influencie, sim. Mas ela não é o que determina. O que determina é o meu perfil. É a minha criação, as crenças que eu aprendi, o que eu aprendi com os meus pais, meus princípios, aquilo que eu carrego de carga genética, de crenças limitadoras que já vem comigo de muito, muito antes do que eu imaginava existir. Então, a gente precisa ter esse olhar holístico para essas questões, sabe? E entender que os conflitos, eles sempre vão existir. As pessoas são únicas. E quando eu penso que todos nós somos diferentes uns dos outros, e isso não é... O desafio não está no fato de ser diferente. O desafio está em eu querer que todo mundo seja igual. Porque isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou conseguir que todo mundo seja igual. Sim. Então, quando você pergunta aí, eu sei que eu saí totalmente da resposta do que talvez há muitos aqui esperavam. Mas eu não estou aqui para responder respostas prontas que estão na internet. Eu estou trazendo realmente o meu ponto de vista. Eu acredito que o colaborador, o ser humano que se conhece, ele vai se relacionar melhor com ele. Ele vai lidar melhor com ele, com as suas próprias questões. Quando eu tenho esse autoconhecimento,
né? E hoje você pode buscar esse autoconhecimento por meio de um processo de autoconhecimento e cura, uma mentoria, tem várias imersões que são voltadas até especificamente para a inteligência emocional. O que não falta são meios da gente conquistar isso. E claro que as empresas podem levar esse tipo... Ó, o Romildo até está me agradecendo. Que bom, fico feliz, tá? Quer dizer que você se conectou e se identificou. Eu gostaria de ouvir até críticas mesmo. Quem tiver aí um outro ponto de vista, porque, como eu acabei de dizer, somos diferentes e tá tudo bem a gente ter opiniões diferentes. Mas eu agradeço. Se fez sentido para vocês, eu acredito que é importante você se questionar o quanto disso você está trazendo para o seu dia a dia. O quanto disso você está trazendo na sua relação com o outro, mas principalmente na sua relação com você. Tem um filme que eu acho incrível e fica aqui de sugestão para vocês assistirem. Eu sou dessas, bem fã de filme e série, então adoro, acredito que é uma forma da gente refletir, é uma forma da gente alimentar o nosso corpo mental, que é O Senhor Estagiário. É um filme incrível que fala justamente sobre um site de um trabalho bem virtual, que aí você tem o senhor estagiário, que é um senhor de uma outra geração, que entra ali para ser estagiário. Gente, e o filme é lindo. Ele vai falar exatamente sobre o que eu falei aqui. A geração, nem sei mais, Y, Z, sei lá, uma geração troca com ele e eles aprendem uns com os outros. É isso que a gente precisa. É somar. Não tem nenhuma geração que é mais ou menos que ninguém, não. É isso que a gente tem que começar a entender. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém mais à frente, nem mais atrás. Estamos todos lado a lado, né, nessa evolução pessoal. E todo mundo no lugar que você devia estar. Quando a gente respeita isso, quando a gente naturaliza e enxerga que está tudo bem eu estar onde eu estou, né, e onde eu estou hoje, o que mais eu posso fazer, eu abro espaço para aprender com os outros. Sim. E não para competir com o outro. A questão é estar aberto, né? Exatamente, estar aberto. Pessoal, vamos dar bom dia aí para a turma que entrou depois. A Marilane mandou aqui, ama essas participações especiais, foi a hora que o Enzo entrou. Bonitinho demais. Sou mãe, né, gente? Eu não vou aqui falar para vocês que fazendo live na minha casa isso não podia acontecer, né? Tá tudo bem. E eu acho que a gente precisa naturalizar isso sim. Isso demonstra o quanto meu filho me ama, né? Porque ele estava numa atividade física, chegou, ele fez questão de vir me abraçar. Então, isso meu Deus, né? Só gratidão. A gente tem a vida profissional, mas tem a vida pessoal também, né? Sim, sim. Isso é muito importante. E, pessoal, vocês podem realmente, tá? Contribuir com as suas opiniões. Romildo, muito obrigada pela reflexão. Isso é muito importante. Então, vamos agora para mais uma pergunta. Só um minutinho. Michele, no pós-pandemia, tem havido um aumento significativo nos casos de burnout e esgotamento profissional. A Isabela Camargo, jornalista e influenciadora que vivenciou essa experiência, destacou que aqueles que gostam do que fazem são excelentes profissionais em suas áreas são os mais propensos a sofrer um burnout. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? E como as empresas podem se preparar para cuidar melhor da sua saúde mental e de seus talentos, garantindo um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável? Você chegou a ver esse caso da Isabela Camargo? Conheço. Sim. Eu respeito muito a história dela. Respeito também o fato dela associar. Eu acredito que sim, com certeza, quando a pessoa gosta muito do que ela faz e ela busca essa excelência no trabalho, ela realmente pode cair em armadilhas. Eu não acredito, eu discordo em partes aí. Por quê? Eu não acredito que o fato de você gostar do que você faz, ser excelente e buscar ser um excelente profissional, um profissional de excelência, porque o que é o profissional de excelência? É aquele que busca ser melhor do que ele mesmo, do que ele foi ontem. É isso. É simples e não era para ser pesado. Só que, principalmente a minha geração, ela vem de uma geração de muita cobrança.
A da Isabela também, ainda é a mesma geração. Então, é uma cobrança excessiva pela perfeição. A maioria das pessoas não aprendeu a lidar com falhas. Detalhe, somos seres humanos, vamos falhar diversas vezes a nossa vida inteira. Ou seja, então se eu vou falhar a minha vida inteira, tá tudo bem falhar. Sim, a falha me leva a... Eu preciso aprender com aquela falha para que eu possa continuar evoluindo. Não quer dizer que eu vou continuar falhando naquele mesmo ponto. Para eu me superar, eu não volto naquele ponto mais. Eu vejo que eu aprendo com aquilo e dou o próximo passo. Perfeito. Então, quando ela traz isso daí, a gente precisa enxergar o quanto as pessoas ainda têm como desafio essa questão de impor limites, de se posicionar, de dizer não. Eu acompanhei durante um período uma cliente de São Paulo, que ela vivia numa empresa onde ela trabalhava às 8 horas, né, corridas, em São Paulo. Então, você imagina, ela levava 2 horas para chegar no trabalho. Então, para ela estar às 8 no trabalho, ela tinha que acordar às 5. E quando ela chegava em casa, já era mais de 7h30 da noite. Isso quando ela não fazia hora extra. E detalhe, horas extras que ela não era paga para fazer. Porque ela se cobrava atender a uma expectativa do patrão, da chefe dela lá, mas que era uma expectativa que ela mesma criou, que aquilo ela precisaria estar fazendo para ela atender. Uhum. E para não perder o cargo dela. Então, aí a gente está falando de medo. O medo gera tudo isso. Então, eu quero chamar a atenção aqui para vocês em relação às emoções. Então, nós estamos falando aqui principalmente do corpo emocional. Nós nunca fomos treinados a acolher as nossas emoções, a testemunhar as nossas emoções, a nos olharmos e analisarmos como nós reagimos a cada emoção. Né? Nós temos a raiva, medo, tristeza, alegria e amor. São as 5 emoções básicas do ser humano. Nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. Quem depois sentir de aprofundar mais nessa questão emocional, nesse autoconhecimento voltado para as emoções, eu tenho uma ferramenta formidável, estou falando aqui de algo gratuito, tá? Que eu oriento os meus clientes a fazer, que é o Diário das Emoções. Eu tenho um vídeo no YouTube, então eu compartilho, a pessoa que quiser depois pode me chamar no particular, eu mando o link para a pessoa, vai exercitar. Quanto mais você exercita, mais você passa de refém das emoções para dono de si mesmo, né? Para que você de fato tome as rédeas da sua vida. Porque o que a emoção faz muitas vezes? Ela vai te desequilibrar. Você pode meter os pés pelas mãos, você pode colocar tudo a perder, você pode ser demitido. Por que não? Você pode ir à falência. Você pode iniciar uma empresa e daqui a pouco já está tendo que fechar. Porque você emocionalmente não estava preparado. Então, né? Então, quando eu trabalho as emoções, eu também estou prevenindo. É um trabalho de prevenção. Você não tem que chegar no fundo do poço, que é onde que a Isabela coloca. O burnout é fundo do poço. O burnout, ele não vem sozinho. Ele muitas vezes está associado a uma depressão, ele está associado a uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Hoje as pessoas, elas se intitulam ansiosas. Ansiedade vem do medo. Medo, todo mundo sente. Excesso de medo gera desconforto, gera um impacto na sua qualidade de vida. E quanto mais no automático você vive, mais você ignora tudo isso que você está sentindo. Tudo isso que está acontecendo dentro de você. E isso vai se tornando uma bola de neve. Vai ficando cada vez maior. Diga. Você acha que as pessoas têm essa percepção e ignoram ou não têm essa percepção? Isso sempre foi uma curiosidade minha. Muito bem. Existem as que não têm. Existem os dois lados, então. Certo. Isso aí a gente está falando de nível de consciência, né? Então, existem aquelas pessoas que têm um nível de consciência, eu falo que são as pessoas despertas. As despertas, elas saíram da ignorância. Elas sabem, têm o conhecimento. E elas escolhem, vou olhar e cuidar disso,
e tratar isso e resolver, vou dar uma ignorada, vou continuar no automático, porque é mais fácil. Eu não quero olhar para minha dor. Eu não quero olhar. É da zona de conforto. A fuga. É a fuga. Eu saí da zona de conforto um pouquinho também. Perfeito. O que o André está perguntando aí, que ela colocou? André Silveira. Você acredita que os problemas do dia a dia são importantes para o fortalecimento e crescimento das pessoas? Com certeza. Você está falando de desafios. Aí, André, eu vou te dar uma sugestão. A nossa mente, ela processa melhor quando é um desafio do que quando é um problema. O problema, pra gente, na nossa mente, a gente associa a uma barreira. É como se fosse algo assim, muito, muito grandioso, um obstáculo assim, intransponível. Quando você pensa em desafio, é algo que eu vou superar e vou aprender algo que vai me levar a um patamar mais elevado. Então, desafio. Com certeza, todos os desafios, eles vão contribuir para o seu fortalecimento e para o seu crescimento. Mas muita atenção, se a sua mentalidade, se você não estiver mentalmente preparado, emocionalmente preparado, e aí eu vou trazer mais dois, fisicamente preparado e espiritualmente preparado, você não consegue tanto dar esse passo. E aí, muitas pessoas a gente vê girando em círculo, né? É como se a pessoa vivesse um padrão constante na vida dela. Ela começa a melhorar, daqui a pouco ela cai de novo. Aí quando ela levanta, cai de novo. Isso são ciclos, padrões. Enquanto ela não parar e olhar de uma forma diferente para isso que está acontecendo com ela, acolher de verdade isso e buscar processar isso que está acontecendo, ela não vai conseguir essa superação que é dar o passo para cima. Vai continuar se repetindo, né? Aí, ó, é o que a Thaís está colocando. O autoconhecimento liberta. Que bom. Isso aí, Thaís. Thaís já se identificou. Pois é, se fez sentido para você, Thaís, é isso. Quando o autoconhecimento, ele liberta. Mas, infelizmente, a gente vê ainda... gente, e é aquilo, né, Natália? Nós não temos como obrigar uma pessoa a querer olhar para o caminho que é melhor. Porque o melhor caminho é mais desafiador. Sim. Ela vai ter que olhar para as suas dores, ela vai ter que olhar para as suas falhas, ela vai ter que olhar para os seus fracassos. É desafiador olhar. Mexe. A maioria mas eu posso afirmar para vocês como a própria, ela acabou de colocar aí. O autoconhecimento, olhar para isso, liberta a gente. Liberta. Que bom, Alice, que você está gostando da live. Que bom. Está fazendo sentido para você, quer dizer que você acredita no que eu estou falando. E aí, Natália, o que a empresa pode fazer, né? Uma instituição, a startup que está começando, gente. O que você pode fazer? Já inicia com programas, com campanhas que vão trazer esse despertar para as pessoas, que vão fazer com que as pessoas parem para pensar, igual a gente está fazendo aqui. Não precisa de muito não, sabe? Mas a gente precisa passar por aquele processo que eu falei lá no início, ó, sensibilização, conscientização, para que haja mudança de comportamento. Senão, tudo continua igual. Eu preciso tocar a pessoa. Eu falo que o meu trabalho hoje é tocar a alma das pessoas, porque se eu toco a alma, eu sei que essa pessoa vai pensar 2 vezes antes de continuar o mesmo comportamento, antes de continuar na zona de conforto dela. Agora, se eu não toco, se eu não sensibilizo, e aí quando eu falo sensibilizar, nós estamos falando de emoção. Enquanto eu não sensibilizo, não adianta. Ela não vai sair do lugar. No início, ela vai mudar ali um pouquinho, ela vai te dar uma enganada, que ela está mudando. Dali a pouco, ela volta no padrão antigo. Gente, você pensa, Natália, é uma pessoa que está 20 anos, 30 anos, fazendo tudo do mesmo jeito. Começar a mudar da água para o vinho, realmente, não é a gente não está falando aqui de um milagre, a não ser, mas não estou dizendo que não possa acontecer. Tudo é possível. Mas a gente precisa entender que para algumas pessoas vai ser mais lento e para outras vai ser mais rápido. Então, no nosso ambiente de trabalho, como que eu posso evitar, prevenir essa questão do burnout, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de um transtorno de ansiedade? Sabe o que está faltando muito?
ser gentil, educado, respeitoso. Olha só, nós estamos falando de valores. Sabe essa coisa de você olhar para o seu colega e não perguntar só, bom dia, tudo bem? No automático? Mas é prestar atenção no seu colega e ver se ele realmente está bem. Perceber, né? Eu sei que tem pessoas aí que provavelmente já fazem isso, mas a gente precisa praticar isso mais, sabe? No nosso dia a dia. E não adianta, muita coisa que a gente está falando aqui, eu não posso praticar só no meu trabalho. Eu tenho que levar isso para minha casa. Eu preciso praticar com a minha família. Para isso se transformar em algo natural meu. Para eu naturalizar esses novos hábitos. Hábitos que vão engrandecer o meu ser. Que vão fazer a minha vida valer a pena. Nós estamos falando aqui de propósito de vida. Com certeza, concordo com a Isabela. Quando eu faço algo que eu gosto do que eu faço, que eu amo o que eu faço, eu me torno um profissional de excelência. Mas espera aí, em primeiro lugar, eu preciso me amar. Primeiro sou eu. Meu trabalho não pode vir em primeiro lugar. Primeiro eu olho para mim. Primeiro eu me amo, cuido de mim, e aí eu vou ser capaz de cuidar da minha empresa e da minha equipe. Temos que estar sempre fortalecidos para dar conta do externo. Essa é exatamente. Verdade, né? Muito bem. Porque senão não dá conta. Não dá. Não dá. Deixa eu só ler um comentário aqui do Fernando. Pode. Sobre não existir um melhor que o outro. Cada um precisa de se conhecer bem para não levar para o coração quando não acontece a empatia não acontece a empatia em uma relação, na vida e principalmente no trabalho. Perfeito. Isso, com certeza. Perfeito. A empatia, gente, é um exercício diário. A gente pratica na nossa casa, com marido, esposa, filhos, companheiro, não importa. E daí você leva para o seu trabalho e também exercita com as pessoas do trabalho. Né? Imagina se tem o número 6 aqui, desenhado aqui no chão, né? No plano. Desenhei o número 6. Ele é 6 para mim, mas é 9 para a Natália. Pois é. Eu vou discutir e vou argumentar para a Natália até o fim da minha vida, que é um 6. E a Natália vai argumentar que é 9. Mas no momento em que eu saio do meu lugar e fico no lugar da Natália, eu vejo o 9, que a Natália vai me mostrar. Né? Então, isso é empatia. Empatia não é só da boca para fora. É necessário perguntar para outra pessoa como é que ela está se sentindo. Por que gerou aquela falha, aquele conflito? Qual a origem dele? A gente precisa aprender a olhar a origem das coisas. O que causou aquilo? Não é ficar deduzindo, fulano é assim mesmo. Tinha que ser. E aí você começa a criar estereótipos. Isso gera conflito. No início nem tanto, mas com o tempo isso pode se tornar um grande dos desafios mesmo para dentro da empresa. Algo que talvez você vai ter que demitir funcionário. Porque às vezes só falar e conversar já não dá mais. Sim. Michele, posso ler? Pode. Eu posso ler para você. Michele, Perfeito. Como é possível melhorar o engajamento de membros de uma organização culturalmente parada, entre aspas, monótona, onde é difícil ter ações por parte das pessoas que visem avanço e crescimento da empresa? Perfeito, André. Vou te passar um exercício que eu aplico nos meus treinamentos e eu acho formidável como que as pessoas olham para o ambiente de trabalho, para a empresa, para a instituição, de uma forma totalmente nova depois que eles fazem esse exercício simples, mas que precisa pausar. Né? Você precisa reunir a equipe e pedir para que as pessoas definam 3 palavras, de acordo com o conceito delas. Né? Então, é um conceito pessoal, é subjetivo. Você vai pedir para que cada um escreva, é importante a escrita, tá, gente? A escrita curativa. A escrita é uma forma de cura. A gente perdeu um pouco esse hábito da escrita e nisso nós perdemos também a oportunidade de curar muita coisa na nossa vida. Então, você vai pegar papel, cada pessoa vai pegar o papel, a caneta e vai escrever. Como a pessoa define para ela trabalho, como ela define a palavra sucesso e como ela define a palavra felicidade. E aí você vai ver o seguinte, você vai perguntar no final dessa reflexão que cada um fez consigo mesmo, no final você vai pedir para que as pessoas compartilhem.
Porque, gente, se tem uma coisa que contribui muito para você mudar a mentalidade das pessoas, sensibilizar, e aí você sair desse clima paradão, monótono, é quando você dá voz para o colaborador, para as pessoas. Todo ser humano quer ser ouvido. Todo ser humano, não se engane. Então, quando você passa a bola para ele falar o que ele pensa sobre um exercício, você está empoderando essa pessoa. Você está valorizando, validando o que ela tem para dizer. O que ela está falando ali é importante. Perfeito. Ela já vai começar, e isso já vai acontecer dentro dela. Perfeito. E aí, aí você pode pedir para quem quiser se manifestar, falar o que pensa sobre esse exercício. Depois que pelo menos umas 3 pessoas compartilharam, pergunta para as pessoas, olha, qual relação? Vocês veem alguma relação com essas 3 palavras? Sim, não, por quê? Pede para cada um que falou que sim, que falou que não, argumentar. Dificilmente alguém vai falar que não tem uma ligação. Porque na hora que você escreve, é que você de fato resgata o que de fato você compreende, entende, a sua percepção sobre cada uma delas. E aí você cai a ficha. Opa, meu trabalho é importante para mim, ele simboliza a minha qualidade de vida. É graças ao meu trabalho que eu gero renda e garanto qualidade de vida para mim e para minha família. Eu tenho condições de pagar o aluguel da minha mãe, eu tenho condições de presentear o meu pai com uma viagem, pagar uma escola para os meus filhos. Qualidade de vida. E aí, quando eu falo de sucesso, eu defino sucesso como me sentir realizada. Eu defino, dependendo, você vai perguntar para as pessoas quem aí já alcançou o sucesso e não sabia. Porque a maioria já alcançou o sucesso. Ela só não tinha tomado consciência de que ela já é sucesso naquilo que ela faz, naquilo que ela é. Porque aqui nós estamos falando do ser humano. E quando você pergunta, então, de felicidade, porque a gente esbarra muito no nem todo mundo é feliz, nem todo mundo pode ser feliz, felicidade é para poucos, felicidade é algo ilusório. A gente aprendeu isso, ouviu isso ao longo da nossa vida. Felicidade não é para mim, eu não mereço felicidade, eu não mereço ser feliz. Isso provavelmente muitos de vocês aí têm essa crença limitadora. E aí, quando a pessoa entende que felicidade está muito mais perto e simples no nosso dia a dia do que essa felicidade que é final de túnel, que é grandiosa, que quase ninguém tem acesso, meu Deus, aí você consegue alinhar essas 3 palavras. E mesmo aqueles que não conseguirem, se você trouxer essa reflexão, você consegue sensibilizar. Você pode ter certeza, faz aí na sua empresa, na sua instituição, onde você estiver. Pratique esse exercício com a sua equipe, com seus colegas, depois me conta os resultados. Eu quero muito saber, eu tenho certeza que você vai me dar um retorno aí positivo a respeito disso. Michele Ana Laura Ribeiro, da Funarb. Quando posso ser uma estagiária que faz de cada departamento nas empresas, por exemplo? Estou fazendo o curso de assistente administrativo. Estou concluindo esse curso. Queria aprofundar mais. Tenho muita timidez, não consigo falar em público. Já fiz um trabalho sobre isso. Como ter confiança e autoconfiança no trabalho. Que linda! Ana Laura, isso aí é um desafio, minha querida, que você pode ter certeza. Vamos dizer que eu encontrasse a Michele Leles, estagiária, de 25 anos atrás. O que eu falaria para a Michele Leles, que é o que eu vou falar para você? Primeira coisa, Ana Laura, faça um processo de autoconhecimento, busque uma terapia holística. Me procura, vou te dar várias orientações. Gente, por quê? O processo de autoconhecimento, confesso, o ideal é que todo mundo pudesse, início de carreira, de preferência até antes, lá pelos 17, 18 anos, que é quando você já começa a ter uma noção melhor de quem é você. Gente, é um salto. Você vai estar na frente, né? Você vai estar na frente. E aqui nós não estamos falando de estar na frente de ninguém, não, mas você vai estar. Porque a maioria vai esperar quebrar a cara diversas vezes.
E aqui eu não estou dizendo que quem faz um processo de autoconhecimento, né? E aqui eu estou falando do coach, eu estou falando da terapia, Theta Healing, que é uma terapia formidável de cura energética. Estou falando de... E tem muitas outras, mas eu estou falando, faça alguma coisa. Invista em você. E aí eu vou te falar uma coisa, eu já acompanhei várias pessoas, tanto no processo quanto na terapia, nessa questão de superar a questão da timidez, de trabalhar melhor a sua oratória. Recentemente até trabalhei um médico que queria se comunicar melhor nas redes sociais. Nós fizemos o processo de autoconhecimento com foco na oratória. E assim, foi formidável. Só que nós precisamos, gente, lembrar do seguinte. Para eu me sentir mais confiante, para eu me sentir mais segura de mim mesma, eu necessito de olhar para as minhas dores, para as minhas feridas emocionais e para as minhas crenças limitadoras. Isso é fato. Enquanto eu não fizer isso, eu posso fazer um monte de técnicas de oratória, a pessoa de oratória mais incrível do universo. Ela vai te passar técnica, conhecimento, ou seja, vai estar trabalhando apenas o corpo mental. Você precisa trabalhar o físico, o emocional e o espiritual. É holístico o olhar. É olhar para o ser humano de forma completa. Você não pode olhar só para um ponto. Porque senão daqui a pouco você está lá, voltando nas mesmas questões. Então é isso. Eu te oriento assim como qualquer outra pessoa, e nunca é tarde. Eu fui fazer esse processo de autoconhecimento e cura há 10 anos atrás. E eu falo para vocês, é como se abrisse uma cortina de uma vida nova para mim. Eu me senti vivendo a minha liberdade, que é um valor muito importante na minha vida, extremamente a minha liberdade. Vivi os meus valores mais profundos de uma forma muito mais conectada e trouxe a minha essência para tudo aquilo que eu faço. Ou seja, eu trouxe mais sentido para a minha vida. Descobri de fato o meu propósito de vida. E aí sim, você está em coerência com tudo e com chance mínima de você entrar numa depressão, transtorno de ansiedade e assim por diante. Excelente, Michele. Vamos para mais uma pergunta. Sim. Nossa, o tempo passa rápido. Isso é tema para discutir uma manhã inteira. Como a liderança pode influenciar na transformação da mentalidade organizacional para ser mais centrada nas pessoas? Pode compartilhar algum exemplo prático, por favor? Perfeito. Primeiro, vamos aqui. Eu quero compartilhar com vocês a imagem do líder, dessa liderança, que eu foco quando eu elaboro os treinamentos, as palestras que eu ofereço, né? Eu sigo muito essa frase do Abraham Lincoln, que é o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Essa frase, ela resume o que eu acredito e é o que eu trabalho realmente trazendo em todas as participações, assim como na nossa live de hoje. Que também é coerente com o que o Aristóteles colocava, né? Que a excelência é algo que você pode buscar todos os dias. Você pode ser melhor a cada dia. Então, a postura do líder precisa estar alinhada a essa mentalidade. E como a gente já mencionou, o líder, ele só influencia as outras pessoas, a liderança em si, ela só é liderança de verdade quando ela influencia e serve de exemplo. Ela precisa, de fato, inspirar as pessoas por meio de uma cultura de empatia e de respeito. Respeito, gente. Nós não estamos falando de nada fora do comum, não. É algo que está aí para todo mundo, mas que poucos praticam. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz vários trabalhos voltados para essa questão da liderança, pensando justamente nessa perspectiva que a gente mencionou, que o líder, ele multiplica. Então, a liderança é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. Eu ministrei durante 2 anos uma disciplina chamada, numa pós-graduação, a disciplina de desenvolvimento de líderes. E a gente trabalhava justamente isso. E levei para algumas empresas essa proposta de trabalhar especificamente com os gestores. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui o que acontece em muitas empresas. Às vezes você tem ali uma equipe, né, de uma área, de um setor específico. E ali naquela equipe você identifica pessoas que
já entendem a filosofia de trabalho, a cultura da organização e que trazem no seu perfil, já no seu comportamento, na sua postura, habilidades, características, competências de um líder. E você, então, promove essa pessoa líder. Esse momento é um momento bem desafiador, que precisa de um cuidado, mas a empresa precisa estar mais próxima, sabe? Desse processo. É um processo. Não dá para ser feito, gente, assim, ó, aleatório. Se você simplesmente pegar essa pessoa e jogar ela como gestor, essa pessoa que antes era parte da equipe, agora ela vai ter que liderar. E aí sim muda muito. Muda principalmente o quê? Responsabilidade. O líder, a liderança, quem lidera, ela tem ela tem um cargo extra ali, uma carga extra de responsabilidade. E o que pode acontecer que causa conflito? A pessoa que pega o cargo aceita, porque provavelmente isso vem junto com o acréscimo salarial. Então ela fica tendenciosa e tentada e tudo bem. É interessante que ela teste, ela faça o teste. Não, vamos lá, vamos testar como é que eu vou ser nesse cargo. Só que quando ela chega nesse lugar, Natália, é muito comum que a pessoa não consiga se enxergar líder. Ela não se enxerga enquanto liderança. Ela ainda se vê parte lá da equipe. Ela não se conecta. Não é que ela tem que se conectar 100%, porque ela vai estar com a equipe, ela vai apoiar a equipe, ela vai respeitar a equipe, ela vai conduzir essa equipe e trabalhar esse desenvolvimento de habilidades extraordinárias na sua equipe, para que todos continuem alinhados. Mas será que ela já está preparada para isso? Uma mudança de comportamento. Será que ela entende o que é ser líder? E aí ela se vê numa sinuca de bico ali, ela se vê numa situação desafiadora. E a empresa nem sempre enxerga que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, você pode ter, e isso eu estou falando enquanto ser humano, líder. E agora a gente vai falar da equipe. A equipe pode não estar enxergando aquela pessoa também como líder. Provavelmente porque a postura dela não está convencendo. Também porque existem questões internas ali que já precisavam ter sido trabalhadas antes disso acontecer, de haver essa transição de cargo. Então, por isso mesmo, é um processo. Então, o que é o ideal para qualquer instituição ou organização, seja privada ou pública? Você precisa contratar um profissional de fora, porque qual a diferença de um profissional de gestão de pessoas de dentro da empresa e um de fora? O de fora ele é totalmente neutro. Ele não está ali o tempo todo diante da empresa. Não que ele não tenha que. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é me inteirar da realidade, isso é fato. Fazer o levantamento das demandas, estudar esse contexto onde o treinamento vai acontecer. Porém, essa neutralidade, eu enquanto ser humano, que não estou ali na rotina, no dia a dia, me dá uma vantagem no sentido de a pessoa que participar do treinamento, ela dependendo, ela vai se sentir mais à vontade para se abrir, para falar, para trazer um desafio pessoal, para dizer algo que ela talvez teria vergonha de compartilhar com os outros, porque a gente ainda tem, né? Essa crença de, eu não posso mostrar fragilidade, eu não posso mostrar que eu sou um ser vulnerável. Detalhe, todos somos, né? Todos somos frágeis e vulneráveis, mas ainda temos a crença de que a gente tem que ser perfeito. E que demonstrar as fragilidades emocionais me faz ser fraca. Ou seja, não sou boa o suficiente para aquele cargo. Só que eu preciso mudar essa forma de olhar. Quando eu olho para mim enquanto um ser humano, que é emoção e que também é razão, e que está tudo bem eu ser os dois, eu me acolho, me sinto mais segura e confiante. Minha postura de verdade de um líder. Então, recomendo que seja feito um processo, né, para que, de fato, esses gestores se tornem multiplicadores, porque senão vai ser um tiro no pé. Esfria. Michele, temos um tempinho para mais uma pergunta? Claro. Vamos fechar então, por favor? Olha só, essa aí é para a turma já colocar em prática. Quais são as melhores estratégias para envolver e engajar os funcionários no processo de transformação da mentalidade organizacional?
Muito bem. Então, esse aí é muito legal, porque ele vai fechar bem essa pergunta, vai fechar bem tudo que a gente falou aqui. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, aproveita, eu ainda respondo. Pelo menos mais uma pergunta do pessoal, né? De quem está aí com a gente. Sabe, o que para a gente, uma das estratégias principais, e que eu já trouxe aqui até o exemplo para o André, acho que é o André, né, que perguntou, é exercitar, trazer para a rotina da empresa esses momentos em que você consegue dar voz para o colaborador, para cada pessoa que faz parte dessa equipe, dessa família, desse time, né? Que é a sua empresa, que é a organização. Então, como que eu dou voz? Gente, parece bobeira, mas muitas empresas mal fazem reuniões mensais. Sim, com seus colaboradores. Eu que estou aí próxima delas no mercado de trabalho, eu vejo isso, não dá para acreditar que ela ainda está querendo ter resultados positivos, ser destaque e referência naquilo que ela faz, porque sem isso não dá. Como é que você alinha pensamento? Como é que você alinha comportamento? Como é que você alinha um atendimento de excelência? Não dá. Então eu preciso dar voz para o colaborador. Gente, é voz e vez. Quando eu falo vez, é pedir para que ele sugira. Não é só ouvir o problema, mas pedir solução. Isso é autorresponsabilidade. Você tem que jogar essa responsabilidade para ele. Não dá para ficar só em você. Não é eu ter dificuldade de receber uma crítica, mas enxergar essa crítica como uma forma de crescimento. Então eu vou ouvir e vou perguntar, olha, que sugestões você traz? Nós gostaríamos de te ouvir. A sua opinião é muito importante. Sabe por quê que é muito importante? Isso não é ladainha ou frase que para impactar ou para ficar bonito, não. É porque a pessoa está lá, no chão de fábrica. Ela está imersa no cotidiano. Ela sabe o que está acontecendo de verdade. Muitas vezes o líder, o dono, ele não está enxergando de fato todos os detalhes. Então, dar voz é fundamental. Fora que a pessoa... Então, a escuta ativa é outro ponto. Não é escutar por escutar. Ouça as pessoas com atenção, né? Uma coisa é você ligar a live e fazer outra coisa, você está escutando, mas você não está prestando atenção. Você está ouvindo, mas você não está escutando. A escuta ativa é você prestar atenção no que a pessoa está dizendo, refletir sobre aquilo e continuar o assunto ali, trazendo novas perguntas, interagindo e aprendendo junto. É claro que existem documentos que são muito necessários para qualquer empresa e que sejam construídos em cada setor, que são os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões. Esses procedimentos, eles existem em qualquer área de atuação, desde gestão de pessoas, atendimento ao cliente, dentro do setor X lá, que seja mídias digitais, não importa. Você precisa de procedimentos operacionais padrões que são padronizados e construídos de acordo com a realidade da sua empresa. Né? Não é algo que você vai pegar, pronto, e vai replicar. Você pode até fazer isso para testar alguma coisa, mas você vai precisar construir o seu. Então, é uma construção. E quem que é o principal que precisa ser envolvido na construção? Sua equipe, os colaboradores. Cada um precisa ser ouvido. Acho que travou um pouquinho. Voltou. Voltou. Eu me sinto parte de algo maior. Eu, de fato, vou compreender o quanto eu sou importante ali, ou seja, eu estou sendo validada, reconhecida. Reconhecimento não é só salarial, não é só sobre plano de carreira, é sobre ouvir de fato, escutar de fato. Os feedbacks contínuos, né? Isso precisa ter sempre. Então, você precisa criar, que sejam planilhas de formulários do Google mesmo, você pode montar. Google Forms, você manda para as pessoas para elas responderem, igual a Natália colocou, né? Que depois que ela nem está sendo cliente atual lá das óticas, vai estar recebendo mensagem depois. Eles provavelmente fazem
essa busca do feedback do cliente, né? Como é que ele se sentiu pelo atendimento, como é que ele se sentiu com o produto. Gente, isso é fundamental. E esse feedback não é só com o cliente externo, é com o cliente interno. Um projeto aconteceu, né? Um processo específico lá dentro. Algo novo está sendo testado, um programa. Questiona um por um. Como é que você se sentiu ao usar esse programa? Você acredita que ele realmente está contribuindo? Não está? Por quê? O que você sugere? Né? Outra coisa, uma outra estratégia é você oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional para as pessoas da sua equipe, para a empresa, para os colaboradores de forma geral. Oportunidades de desenvolvimento pessoal. A gente está falando aqui o tempo todo de desenvolvimento pessoal. Quando você trabalha esse olhar para dentro, isso que está sendo curado e transformado aqui dentro reflete em tudo que você faz, principalmente no seu trabalho. E claro, quanto mais você puder reconhecer, criar talvez formas de reconhecer as conquistas, por menores que sejam no dia a dia do trabalho, de cada um da sua equipe, isso também vai engrandecer e vai estimular essas pessoas a se sentirem realmente parte de algo maior e, de fato, vestir a camisa da empresa. Essas são algumas das estratégias, né? São as boas práticas. E com certeza isso tudo traz resultados positivos para a empresa financeiramente. Por incrível que pareça. Reflete na vida de todo mundo, porque se a empresa prospera, eu vou garantir o meu, né? Vou garantir o meu trabalho. E aí eu garanto a prosperidade da minha família, a qualidade de vida. Eu preciso entender que quando eu faço o meu melhor, eu não estou fazendo pela empresa, eu estou fazendo por mim em primeiro lugar. Sim. Porque eu me amo e desejo ser feliz todos os dias. Então a gente tem que parar com essa mentalidade de ficar repetindo que o ambiente de trabalho é um lugar penoso, sacrificante, reclamar de segunda-feira. Gente, segunda-feira é um dia maravilhoso. Segunda é um dia para você agradecer. Graças a Deus eu estou indo para o meu trabalho, um ambiente que eu gosto, que eu me sinto feliz, onde eu estou fazendo algo que eu amo. Então é para ser algo gostoso, leve, produtivo. Com certeza você vai ficar muito mais triste e muito mais negativo se você estiver desempregado. Então, quem já teve desempregado sabe. A depressão vem com mais facilidade, as preocupações são gigantescas porque as contas chegam. Então, você está trabalhando, você não tinha que estar reclamando do seu trabalho. Agora, ponto importante aqui. Se você está insatisfeito, vai buscar entender por quê. E se você descobrir o porquê, você tem que tomar uma decisão. Se você decidir que ali não é o seu lugar e você quer outra coisa, vai buscar. Se você decidir que ali você não se identifica, aquilo não é para você, você realmente não gosta, mas você não está disposto a buscar algo novo, então veste a camisa independente e começa a trabalhar somente para aceitar e a contribuir para um ambiente de trabalho mais prazeroso, porque senão daqui a pouco ninguém está te aguentando e é você que vai ser pedido para sair. Com certeza. Ok? Excelente. Ô, Michele, quero muito agradecer a sua participação. Ficaram algumas perguntas da Ana Laura, mas estamos deixando aí as suas redes de contato, porque elas podem interagir com você, né? Perfeito. Diretamente pelas suas redes. Espero vocês no Instagram, no YouTube. Quem quiser conversar comigo pelo Instagram, fique à vontade. Sou Michele Leles. É só você me chamar lá no direct, manda pergunta para mim lá, que eu faço questão de responder. Para mim é sempre um prazer imenso contribuir. Agradeço muito a você, Natália, a Tecnopark, por terem me convidado para esse momento. Quando quiser, a gente faz um segundo tempo desse tema, né? E aprofunda em outros assuntos, porque o que não falta é o que dizer, sabe? O que compartilhar. São muitos anos investindo nessa área do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, e o fato é que quanto mais a gente investe, mais a gente percebe o quanto nós precisamos continuar os investimentos. Então, inicie esse investimento em você e não pare, porque é algo que só vai contribuir para você se tornar um ser humano melhor em todos os aspectos. E assim, com certeza, se sentir também mais feliz. E você, com certeza, vai colher bons frutos. Perfeito, Para a vida, né?
Para a Michele, vida. Muito bem. muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. E eu que agradeço. Obrigada a todos que tiveram presente com a gente. A Thaís mandou mensagem agradecendo, Fernando, José Mauro. Gente, obrigado mesmo. O nosso projeto até do Parque é cada mês ter uma live com uma temática diferente e a Michele tem N. Quando vocês entrarem nas redes sociais dela, vocês vão ver. Tem vários temas muito interessantes que agregam muito para o nosso dia a dia, tá bom? Então sigam ela lá também, a Maria Carolina. Obrigado mesmo, gente, por todos estarem presentes com a gente nesse momento. Michele, que Deus te abençoe, viu? Amém. A contribuição foi muito boa. Conhecimento é algo para a gente levar para a vida. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Inclusive, estamos nesse processo constante. É isso aí, estamos juntas sempre. Eu agradeço. Não paramos não, né, Natália? Não é? Pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada, um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus, um abençoado dia. Obrigada.